Dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre tenho falado com vocês, esperamos que em breve a gente consiga estar juntos novamente para poder dar nossas aulas, dar sequência em tudo que a gente começou no início do ano. Mas tudo, como eu sempre digo, tem que ser bem preparado e bem planejado, não pode ser de qualquer maneira. Dentro daquela sequência, gente, que eu tenho falado com vocês sobre as nossas aulas, hoje o Renato, novamente, vai falar para vocês sobre esporte de aventura, principalmente o esporte de aventura na natureza. Ele tem vários cursos também sobre isso, já fez várias aulas com os alunos, e ele também compete algumas corridas de aventura, essas coisas, então ele tem bastante noção. Então hoje ele vai falar com vocês sobre esporte de aventura, tá bom? Espero que vocês gostem e assim nós vamos sempre fazendo uma sequência de coisas novas. Renato, é com você. Um abraço. Bom dia. Independente da hora que vocês estejam assistindo essa videoaula, que o dia seja um ótimo dia para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esportes de aventura, mais especificamente de uma desidência do esporte de aventura, que é o esporte de aventura na natureza. O esporte de aventura se divide em duas partes, né? Esporte de aventura urbano, esporte de aventura na natureza. Primeiramente, a gente precisa caracterizar o que é o esporte de aventura. Então, o esporte de aventura é um esporte que envolve um risco maior ou um risco que tem menos capacidade de ser controlado. Se a gente der um exemplo de comparativo, futebol e skate. Futebol, a gente está dentro do campo, o campo tem as suas delimitações, a equipe está posicionada ali, muito pouco acontece de risco para o atleta que já não tenha sido pensado, que possa acontecer fora do programado. Então ele pode ter uma lesão, pode bater a cabeça com outro jogador, pode, mas tudo isso já está pensado, calculado. Se a gente pega um esporte de aventura como o skate, os riscos são enormes. Mesmo que se planeje, por exemplo, o shake pode quebrar, ele pode cair, ele pode bater a cabeça, mas fatores externos podem acontecer. Pode, de repente, se esse skatista está andando na rua, aparecer um cachorro, ele pode passar a rodinha do skate em cima de uma pedra que ontem não estava ali, mas hoje está. Então, ele envolve um risco maior. Quando a gente trata de esportes de aventura na natureza, os riscos óbvios são riscos naturais. Então, antes da gente falar dos riscos, né, e das possíveis prevenções, a gente precisa elencar alguns deles e ver quais deles estão acessíveis para a gente. Então, a gente tem, entre eles, o mais simples talvez, o trekking, que é a caminhada ou ascensão de algum lugar, ascensão à subida, né, de algum lugar através de trilha, caminhando. E aí pode ser com auxílio de bastões para caminhada ou não, mas tem acesso caminhando. Daí a gente já tem uma outra vertente que aqui no Brasil a gente chama de escalaminhada, que tem um pedaço de caminhada, de trekking, e um pedaço de escalada, onde tem realmente, com instrumentos ou não, precisa de apoio, mão nas rochas para poder subir. Talvez seja a entrada no esporte de aventura para a grande maioria, porque o acesso é fácil. E a nossa região tem uma grande quantidade de trilhas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a região de Visconde de Mauá, que está aqui do nosso lado, a gente tem
centenas de trilhas que terminam em topo de pedra, que tem vista bonita, que terminam em cachoeiras, que ligam um bairro ao outro, que ligam uma localidade ao outro. Isso, se a gente estender para a região do Pico das Agulhas Negras em Itatiaia, isso se multiplica vertiginosamente. E a gente tem também na Costa Verde, em Angra, Paraty, a gente tem na capital, no Rio, centenas de trilhas para trekking. E aí, como a gente já falou da escalaminhada, a gente tem também a escalada, que aí tem um componente de risco um pouquinho maior, porque dependendo do grau da ascensão, né, da subida, pode necessitar de equipamentos, de baudrier, que a gente chama de cadeirinha, de corda, de freios, enfim. E a gente tem os que são menos convencionais. Antes de citar os menos convencionais, a gente tem o trail run, que são as corridas em trilha, que usam basicamente essas mesmas trilhas do trekking, só que em forma de competição ou em forma de treinamento, e ao invés de ser uma simples corrida, uma simples caminhada, ela é uma corrida. Eu sou atleta amador de trail run, participo de algumas competiçõezinhas. É legal, mas o desafio é grande. E a gente tem o slackline, que tem tanto o urbano como na natureza. Na natureza, geralmente, é o highline, que são em alturas gigantescas. A gente tem o surf, que é um esporte de aventura na natureza. Enfim, a gente tem um leque gigantesco de atividades que podem ser feitas. E no comecinho, quando a gente começou a falar do esporte de aventura na natureza, a gente estava falando, eu falei que ia tocar no assunto do risco e da prevenção. A gente tem como já dito também, a gente tem um risco maior nos esportes de aventura. E cada esporte tem as suas peculiaridades e os seus equipamentos de proteção. Alguns esportes, inclusive, têm risco de morte mais evidente. Se a gente colocar, por exemplo, um paraquedismo, se o equipamento de segurança não funciona, não abre, é morte. Imagina o indivíduo saltando de um avião a não sei quantos mil pés de altura e o paraquedas dele não abre. É bem diferente do risco, por exemplo, de novo, de um esporte, de praticar futebol sem a caneleira e sem uma chuteira. O risco para essa pessoa morrer por falta do equipamento de proteção é mínimo. Então, o equipamento é extremamente necessário. E aí, mesmo que a gente coloque esportes que não estão elencados como esportes de aventura, o uso do equipamento daquela modalidade é indispensável. Então, a gente tem, por exemplo, do trekking, geralmente o uso de calçado adequado para o piso, em algumas ocasiões calça, porque corre-se o risco de ter animais silvestres, e esses animais silvestres podem oferecer risco para a gente, com mordida ou picada. Mas a gente precisa também pensar no inverso. Nós é que estamos invadindo o território dele. Então, nós temos que ter cuidado caso encontremos algum animal silvestre na natureza. Um fator importante é de não alimentar esses animais caso encontremos. Por exemplo, nas trilhas da capital do Rio é muito comum a gente encontrar micos, macaquinhos. Então, a gente não alimentar. E extremamente importante, talvez seja a parte de conscientização maior na parte de esporte de aventura, recolher o lixo produzido. Porque embora deixar o lixo, mesmo no ambiente urbano, seja uma tremenda falta de educação, de respeito, de consciência ambiental, a gente de alguma forma vai ter algum agente de limpeza passando por ali, varrendo, recolhendo.
Na natureza, isso tudo se repete: falta de respeito, falta de consciência ambiental, má educação e, além de tudo, ele fere o meio ambiente, porque aquilo ali vai ficar na natureza, não vai ter ninguém para recolher depois. E aquilo ali algum animal pode ingerir e se engasgar, ele vai demorar milhões de anos para se decompor, ele pode de repente se entranhar na natureza e criar uma forma ruim de mistura no solo. Então é importante que, mesmo isso se tratando do lixo orgânico, porque às vezes a gente pensa, não, é só uma casca de banana, a casca de banana se decompõe na natureza. E mesmo os detritos orgânicos a gente precisa recolher e trazer junto com a gente. Então levou tudo que saiu, tudo que levou, que eu levei na mochila, levei na bolsa, levei no bolso da calça, sobrou, eu preciso trazer de volta. Não devo deixar na natureza. E um outro ponto, que é também não recolher nada na natureza. Às vezes a gente se depara com uma planta bonita, uma flor bonita, e se lembra de alguém e fala, olha, minha mãe adora flor, vou levar uma mudinha para ela. Não